Meu nome é Fábio Bibancos, eu sou cirurgião dentista, sou presidente do Instituto Bibancos de Odontologia e da Turma do Bem e hoje sou personagem em São Paulo. Nasci no bairro do Ipiranga, estudei no colégio jesuíta, no Colégio São Francisco, no bairro do Ipiranga também. Nasci nos anos da ditadura brasileira e isso se perpetuou. Eu só fui entender exatamente o que estava acontecendo no nosso país a partir dos anos 80, que é quando eu vou para a universidade. Quando eu entrei na Unesp, eu realmente me apaixonei pela profissão. É uma profissão muito delicada, mas é uma profissão que faz uma coisa muito grande, que é fazer o outro sorrir. E eu, até entrar na universidade, eu não tinha essa noção. Eu só fui tendo essa noção convivendo com os pacientes da própria faculdade, do tempo de faculdade, é que eu fui entendendo não só as necessidades, né, o fato de você fazer a pessoa feliz, mas a quantidade de gente que precisava, a quantidade de fila de pessoas pobres que tinham necessidade, que ficavam lá dias e dias para conseguir uma vaga na universidade. Aí é que eu fui tomando essa consciência social também, porque isso eu não aprendi na escola, isso eu fui aprender já na universidade. Me formei e como dentista eu fui muito bem sucedido, né? Continuo, tenho uma clínica, eu vivo do meu trabalho clínico, eu vivo como dentista, né? Não como presidente de organização social. Eu sou um profissional liberal que tem uma clínica e eu pago meu condomínio com o dinheiro da minha clínica, do dinheiro que eu trabalho. E aí eu tenho também um trabalho social que é a Turma do Bem, que é onde na clínica eu ganho dinheiro, na Turma do Bem eu perco todo o dinheiro que eu ganhei, porque é uma operação bastante difícil de operar. É um desafio diário você fazer uma organização funcionar no Brasil. E então, assim, eu tenho a clínica, eu ganho muito dinheiro na clínica, eu fui muito bem sucedido como cirurgião dentista, graças a Deus. E aí, então, tem um trabalho social que eu devolvo à sociedade, uma coisa que eu acredito que todos deveriam fazer. Eu sempre tenho que responder essa pergunta e eu nunca sei como responder essa pergunta, porque a história de montar uma organização social, normalmente as pessoas têm uma história bonita para contar, né? Um momento de inspiração, ou um momento de superação. Eu não tenho nada disso, eu não tenho esse dia que eu vi uma luz e resolvi montar uma ONG. Eu acho que a formação dos padres jesuítas, a formação da Unesp, a percepção na universidade dos meus professores que tinham sido exilados. E aí você conhece os filhos dos professores que estavam na cidade esperando os pais voltarem. Aí você sabe, mas seu pai estava fora. Eu me lembro como isso me impactava. Eu era muito jovem, eu tinha 17, 18 anos, e saber que o filho tinha ficado em Araçatuba e que os pais não estavam tinham ficado dentro de um estádio no Chile. Eu me lembro dessas histórias, e eram histórias que me impactavam profundamente, que me deixavam muito... Acho que as filas na faculdade, aquele monte de gente, aquela necessidade. Aí coincide com o momento que eu escrevo um livro aqui em São Paulo, e eu lancei esse livro acreditando que o problema do brasileiro era a educação. E trabalhando a questão da educação, eu lancei um livro para pais e mães e mestres orientarem o seu filho a escovar os dentes, a fazer os trabalhos preventivos em casa. Eu dava palestra nas escolas particulares, então as minhas ações preventivas, as que eu propunha, escovação, uso do fio, chupetas, mamadeiras adequadas, elas cabiam para pessoas que tinham dinheiro,
mas eu, na minha santa ignorância, não pensava nisso. Aí depois a editora começou a marcar palestras nas escolas públicas e eu ia lá e falava a mesma coisa, sem pensar que aquelas pessoas não tinham dinheiro para comprar aquela escova, aquela pasta e tudo aquilo que eu estava recomendando. Ao final da palestra, que eu cretinamente fazia, eu via aquelas crianças com a boca toda estourada. E aí não tem prevenção para quem está já quase sem dente. Tinha que ser tratado, tentar recuperar aquela criança. E aí aquilo começou a me afligir, aí eu comecei a juntar uns amigos, eu comecei a trazer para minha clínica, comecei a juntar uns amigos, cada um pegava um e assim que foi, assim que vem a ideia, no primeiro momento do Adotei um Sorriso e depois da Turma do Bem, como organização social mesmo. Olha, eu tenho uma... é muito fácil. Os dentistas respondem muito rapidamente. Depois eu fui muito bem orientado na época pela Fundação Abrinq, que também é de São Paulo e que também fomentou o terceiro setor, de importância total para o terceiro setor. Eu posso até dizer brasileiro, porque dali muita gente aprendeu e conduziu outras organizações sociais a partir da Fundação Abrinq. Lá eu aprendi bastante, mas a resposta dos dentistas foi muito positiva. O dentista de fato, é uma coisa que era uma prática dizer que entre dentistas, que dentistas eram individualistas e que só pensavam neles. E a Turma do Bem é a maior prova contrária disso. São 16 mil dentistas hoje. E aí você fala assim, esses caras são desunidos, esses caras são individualistas. E nenhuma outra categoria tem um projeto com essa disponibilidade. Então, eu entendo que a resposta foi muito, muito melhor do que eu podia imaginar, achar 16 mil amigos para atenderem essas crianças que a gente identifica nas escolas. O projeto funciona assim, a gente vai à escola pública, muito baseado na minha experiência do livro, a gente vai à escola pública e aplica um índice de prioridade. O que é um índice de prioridade? É um instrumento que a gente tem em que a gente vai identificar os mais pobres, a criança mais pobre. Os mais velhos vão entrar, eu trabalho de 11 a 17 anos, e os mais velhos vão entrar na frente dos mais novos, de 17 na frente do de 16, de 15, e os que estão com a boca mais comprometida. Então você me pergunta, crianças com probleminha ortodôntico entra? Não. Crianças com 2, 3 cáries entram no projeto? Não. Entram crianças com muita doença, crianças com alta necessidade de especialistas. Essas são as crianças que são selecionadas para serem atendidas pelos dentistas do bem. A criança sendo selecionada aqui na cidade de São Paulo, no escritório em que vocês se encontram, a criança sendo selecionada, ela vai ser encaminhada para um dentista que está a 10 quilômetros da casa dela. Então a gente identifica através de um software do Salesforce, a gente identifica qual é o dentista mais próximo, que é da Turma do Bem, e aí a gente faz o cross. O dentista recebe um e-mail, a criança recebe uma carta, e aí eles começam o tratamento. O acompanhamento é até o final do tratamento, então a gente acompanha todo o processo para ver se a criança está feliz, se está comendo, se está beijando, se está tirando fotos, se está deixando de fazer alguma coisa por conta dos dentes. E o dentista dá o follow dele odontológico. Olha, a criança está vindo, a criança não está faltando, a mãe é legal, está acontecendo, não está acontecendo, olha, precisamos denunciar essa mãe, enfim. Porque aí a gente encontra todo tipo, atrás de uma boca destruída, existe uma quantidade enorme de problemas sociais. A boca é só um reflexo de uma história, de uma triste história que tem por trás daquilo. Você, quando vê um adolescente de 15, 16 anos, sem dente, com a boca toda destruída, você pode ter certeza que tem ali um complexo de problemas sociais e de pobreza. E é esse menino que a gente identifica, e é esse menino, essa menina que os dentistas do bem ajudam.
Olha, atualmente nós temos 70 mil crianças em algum dos processos da Turma do Bem. Ou ela está em controle ou ela está entrando no projeto. Eu tenho 70 mil crianças em alguns dos estágios dos Dentistas do Bem. E nós, fora as crianças, nós temos um grupo de mulheres vítimas de violência, que nós chamamos de Apolônias, que são mulheres que perderam os dentes em situação de violência. Essas mulheres, nós estamos chegando próximo de um número de 1.000 beneficiários. Então, tenho 70 mil adolescentes, que é um projeto que existe desde 2002, e existem as Apolônias, que são quase 1.000 e que existe desde 2012. A gente começou aqui na cidade de São Paulo, depois isso foi expandido para o interior do estado de São Paulo, aí nós já começamos a ir para outros estados. Hoje nós estamos em quase 1.500 municípios brasileiros, nós estamos nos 14 países da América Latina e em Portugal. É uma loucura. E tudo acontece nesse escritorinho aqui da Vila Mariana, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Existem coordenadores regionais, são dentistas, que além de serem voluntários, eles são os coordenadores daquele município. Então aqui em São Paulo existem alguns dentistas, eles são 10, que fazem a coordenadoria de São Paulo. Ele é o cara que vai à escola pública, próximo da região que ele está atendendo. Então eu tenho os dentistas da Zona Leste, eu tenho os dentistas da Zona Sul, enfim, eles estão distribuídos por bairros e regiões, e esses dentistas, então, vão nessas escolas públicas, conforme a demanda eu tenho de dentista. Vamos supor que eu estou com vaga em Moema. Então, a gente pede para o coordenador daquela região aplicar o índice de prioridade naquela região. Aí a gente faz o cross. Então, às vezes, tem alguns desafios grandes na cidade de São Paulo, que pode ser que você encontre um dentista que é da Turma do Bem, na região dos Jardins, que está vazio, sem criança, porque eu não consegui identificar uma criança para ele, próxima, num raio de 10 quilômetros, e o meu dentista do Tatuapé está lotado, o meu dentista do Ipiranga está lotado, e eu estou pedindo, pelo amor de Deus, atende mais um, porque eu estou com uma fila enorme, porque muitas vezes a condução, o ônibus para essa criança poder ir no dentista nos Jardins é muito caro. Ele teria que tomar 2, 3 conduções e não tem dinheiro para isso. Então os desafios são enormes, porque a gente tem o transporte, a gente tem as medicações que às vezes a criança precisa tomar, em geral eles têm focos grandes de infecção. Então, os desafios são os desafios sociais do Brasil, né? Os desafios que não é só o tratamento odontológico, mas é todo o pacote que vem junto com aquela criança. Nessa equação de fazer funcionar, tem 2 coisas que são muito importantes. A primeira no Brasil tudo é corrupto. Tudo a leitura de tudo, nossa, mas aonde que eles estão roubando? Então eu passo mais tempo justificando, passando por auditorias e mostrando o trabalho da gente, como ele é redondo, do que efetivamente fazendo o projeto. Eu poderia ter resultados maiores, mas eu passo muito tempo cuidando de uma exposição de contas e valores para mostrar, olha, tem gente no Brasil que é séria e que não rouba dinheiro de criança, de tratamento, né? E isso é muito importante. No nosso país é muito importante que a gente se mantenha nesse... É difícil, é uma equação bastante difícil. Muitas vezes você fala assim, putz, seria muito mais barato fazer de outro jeito, mas a gente tem que seguir muito dentro daquelas condições para poder ter a credibilidade e continuar apostando que mais dentistas participem dessa relação, porque ninguém quer estar envolvido com uma organização que não é séria ou que de alguma maneira faz alguma coisa errada ou corrupta ou ilegal.
E acho que manter essa equação é manter os patrocinadores. A Oral-B é a nossa patrocinadora principal, ela faz com que a Turma do Bem tenha esse retorno gigantesco no Brasil, na América Latina e em Portugal. Nós somos patrocinados pelo Panamá, pela Oral-B da América Latina. Essa injeção de dinheiro é para que mais crianças sejam atendidas. E então, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de ter um programa, um espaço na TV, eu utilizo esse espaço para falar que é importante. Nós temos uma métrica que é muito ridícula no Brasil, que é o seguinte: as crianças precisam, o Estado não tem. Aí monta-se uma ONG para atender essas crianças. Essa ONG precisa de um patrocínio. O patrocínio ele dá. E aí, quando a gente vai à imprensa ou quando a gente vai ter os espaços televisivos, eles dizem assim: não, a marca não pode aparecer. Aí você fala: bom, mas quem vai mostrar? Como que a gente vai pagar essa conta? Se esse cara teria que anunciar no programa, então ele tem que pagar a conta 2 vezes? Não, ele está ajudando que 70 mil crianças tenham atendimento. Se ele está ajudando isso, mais do que justo que a empresa abra espaço para que a gente mostre a logomarca e que mais dentistas percebam isso. E que o consumidor final, quando vai escolher uma escova, uma pasta, porque é só assim que a gente vai mudar as coisas. Quando o consumidor final fala assim: olha, eu vou comprar essa pasta, pasta da Oral-B, a escova da Oral-B, porque eles têm um trabalho importante socialmente. O concorrente dele vai ter que fazer um trabalho importante socialmente. E assim a gente vai mudando realidades. Agora, quando não pode mostrar a marca, eu fico tipo, poxa vida, então pra quê, né? Mas eu acho que essas métricas, equilibrar essas métricas são bem difíceis. Todos os países são países que têm uma camada de pessoas pobres e que não têm acesso à odontologia. Então, é a mesma demanda no Peru, na Colômbia, no México e em Portugal. As crianças pobres, os imigrantes, as crianças que não têm acesso completo a todas as suas necessidades de saúde, não tendo dentistas nos postos, elas ficam desdentadas e aí, olhando para a classe odontológica, os colombianos, os mexicanos responderam da mesma maneira que os dentistas brasileiros. Eles começam a procurar a gente. Nós começamos com dentistas, num primeiro momento, argentinos e colombianos, e depois dentistas da Bolívia, e aí vieram os mexicanos, os peruanos, e aí tudo. Portugal foi a mesma coisa, é assim. E hoje nós temos pedidos do mundo inteiro. Veja bem, eu tenho pedidos da Romênia, eu tenho pedidos de espanhóis, eu tenho pedidos de americanos. Vamos desenvolver o projeto aqui. A Turma do Bem não tem dinheiro, não tem recursos para fazer um projeto mundial ainda, porque a gente teria que mudar todo o sistema de call center, nós teríamos que transformar a língua toda do processo em no mínimo mais 2, em germânicos e inglês. E nós temos só em português e espanhol. Mas quando a gente tiver um reconhecimento maior internacional e quando a gente puder ter mais funcionários que falem inglês e que a gente consiga trabalhar isso, com certeza a Turma do Bem estará em mais países. Essa é uma estratégia criada pela própria Oral-B, nossos companheiros, nossos parceiros de luta aí, que a gente faz para trazer a denúncia, como é importante isso e o tamanho do negócio que a gente faz. No dia 28 de abril, a gente faz no Brasil inteiro, na América Latina inteira, em Portugal, todos os países, todas as cidades, a gente realiza a mega triagem, que a gente marca um ponto público, um espaço público nas cidades e a gente faz então a seleção dos jovens. Aqui em São Paulo foi no MASP, no Vão Livre do MASP, o clássico ponto da cidade de São Paulo, e lá nós fizemos nos dias 27 e 28 a triagem de crianças que estavam com necessidade
a triagem das crianças que estavam com necessidade, a gente marcou nesse ponto e as pessoas iam ao MASP e passavam pelo processo da mega triagem. E isso estava acontecendo no Rio de Janeiro, no CCBB, isso estava acontecendo em Salvador, no Pelourinho, isso estava acontecendo em Lisboa, próximo ao Tejo, quer dizer, em vários lugares isso estava acontecendo publicamente e em cidades que eu tinha menos vagas estava acontecendo numa escola pública. Pois é, quando você fala, você pensou numa coisa assim, virou um negócio assim, eu não sei, eu acho que eu devo ter algum problema. Eu não tenho nenhuma... Não me causa mais desconforto e mais... me sinto impotente, porque quem está aqui... conforme cresce também a quantidade de pedidos e cresce também a quantidade de pessoas que vivem, que eu vou descobrindo que não tem. E isso me deixa muito angustiado. E aí eu falo, mas está tudo errado. Como é que pode nós sermos tantos dentistas, nós pertencermos a um mercado tão importante e isso não ter no serviço público? As pessoas passariam uma vida sofrendo. Elas escrevem aberto nas redes sociais: por favor, eu preciso extrair os meus dentes, eu queria colocar uma dentadura decente. Aberto, não é nem que a pessoa mandou inbox, são milhares, mas as pessoas escrevem tipo, eu vou me casar e eu estou sem dente. E aí você fala assim, então assim, eu realmente não celebro, não tenho essa característica. Eu diariamente, eu celebro com os meus colegas dentistas, pelo empenho, eu celebro com os patrocinadores, quando eu tenho conquistas com os patrocinadores, no sentido de conseguir visibilidade para eles e que é justo, que é legítima, mas os resultados em si não é uma coisa que eu celebre, eu só fico mais angustiado. Não dá para ficar contente, tipo, oh, uau, tudo bem, a gente conseguiu atender 70 mil jovens, bastante, mas se você visse a quantidade de jovens que eu disse não, é tão maior, é tão chato, é tão triste, então você fala, não tá bom, né? Não tá bom. Se você quiser ajudar a Turma do Bem, você entra no nosso site. Pelo amor de Deus, nos ajude. A minha fila está enorme. A quantidade de crianças que eu tenho é enorme. Com a crise brasileira, com a nossa crise política, emocional, financeira, nós perdemos doadores, perdemos patrocinadores, nós precisamos muito de dinheiro. É só entrar no nosso site, procurar lá os amigos da turma e fazer doação de R$14 por mês, que é nada. Você doa lá R$14 por mês no cartão e você está ajudando uma criança a ter um espaço dentro de um dentista dentro do Brasil.